Em nome de Deus, da liberdade e da democracia, declaro aberta a presente sessão. Antes, porém, convido o vereador Adilson Pinto de Oliveira para proceder à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Evangelho de João, capítulo 6, a 22 a 29. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus sairá dos 5.000 homens, seus discípulos ouviram, andando sobre o mar, não o dia seguinte. A multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ele com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido pão depois de o Senhor ter dado graças, quando a multidão viu que Jesus não estava ali. Nem os seus discípulos subiram as barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram ao outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estáis me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pães e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é o quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Solicito ao vereador primeiro secretário que proceda à leitura da ata da última sessão ordinária, realizada em 12 de abril de 2021. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Ata da sessão ordinária na Câmara Municipal de Batayporã, Estado do Mato Grosso do Sul, em seu primeiro período legislativo, na 15ª legislatura, aos 12 dias do mês de abril do ano de 2021. Às 19 horas, reuniram-se os membros da Câmara Municipal de Batayporã, presidida pelo vereador João Paulo da Silva Souza e secretariado pelo vereador José Henrique Pereira de Moraes. Foi lido um trecho bíblico pelo vereador Vanderlei Rodrigues Pedroso e, em seguida, o presidente abriu os trabalhos, passando ao pequeno expediente, com a leitura da ata da última sessão ordinária realizada em 5 de abril de 2021, na qual foi colocada em discussão e votação e aprovada por unanimidade. Houve correspondências recebidas do Executivo. No comunicado dos líderes, nenhum
líder partidário se escreveu: não houve projetos que deram entrada na casa. Em palavra livre, houve pronunciamento dos vereadores Diego Ricardo Costa Vieira, João Carlos de Souza e José Henrique Pereira de Moraes. Segue no áudio da sessão. Em conformidade com o regime interno da Câmara Municipal de Batayporã, em seus artigos 35, parágrafo 1º e 2º do artigo 124, parágrafo 1º. No grande expediente, foi apresentado as seguintes preposições: indicação 017 de 2021, de autoria dos vereadores Adilson Pinto de Oliveira, Maurício Ribeiro e Miguel da Silva. Indicação 018 de 2021, 019 de 2021 e 020 de 2021, de autoria do vereador Diego Ricardo da Costa Vieira. Indicação 021, de autoria dos vereadores João Paulo da Silva Souza e José Henrique Pereira de Moraes. Indicação 022 de 2021, de autoria dos vereadores João Paulo da Silva Souza, José Henrique Pereira de Moraes e Maurício Ribeiro. O intervalo regimental foi dispensado e, na ordem do dia, o presidente solicitou que o vereador primeiro secretário realizasse a leitura do parecer conjunto número 006 de 2021 das comissões permanentes, referente ao respectivo projeto de lei 0013 de 2021, de autoria do Poder Executivo, sendo o parecer colocado em discussão e votação e aprovado por todos. Na sequência, o projeto de lei foi colocado em primeira discussão e votação, sendo também aprovado por todos, seguindo o mesmo para a segunda discussão e votação na próxima sessão ordinária. Em continuidade, o presidente solicitou que o vereador primeiro secretário realizasse a leitura do parecer da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final de número 007 de 2021, referente ao respectivo projeto de lei ordinária 002 de 2021, de autoria do vereador Diego Ricardo da Costa Vieira, sendo o parecer colocado em discussão e votação e aprovado por todos. Na sequência, o projeto de lei foi colocado em primeira discussão e votação, sendo também aprovado por todos, seguindo o mesmo para a segunda discussão e votação na próxima sessão ordinária. No grande expediente, explicações pessoais. Os pronunciamentos dos vereadores Cícero Humberto Leite, João Carlos de Souza, Maurício Ribeiro, José Henrique Pereira de Moraes e Diego Ricardo da Costa Vieira segue no áudio da sessão. Em conformidade com o regimento interno da Câmara Municipal de Batayporã e seus artigos 35, parágrafo 1º e 2º, artigo 124, parágrafo 1º. O vereador presidente João Paulo da Silva Souza, não fazendo uso da tribuna, agradeceu a presença de todos, encerrando a sessão, determinando assim a lavratura da presente ata que lida e aprovada segue assinada por quem de direito. Plenário das deliberações, Herberto Flauzino de Oliveira, 12 de abril de 2021. Em discussão, a ata que acaba de ser lida. Os favoráveis permaneçam-se sentados, os contras de pé. Aprovado. Solicito ao vereador primeiro secretário que proceda às correspondências do Executivo. Ofício Prefeitura Municipal, Gabinete número 209 de 2020. Senhor, em resposta às indicações de autoria dos vereadores dessa Casa de Leis, segue abaixo as respostas às solicitações, esclarecimentos e ou reivindicações solicitadas. Indicação 009 de 2021, Adilson Pinto de Oliveira. Assunto: solicita que seja feito junto à FUNASA, referente ao convênio 00304 de 2017, a implantação de rede de distribuição de água nos assentamentos São João e Mercedina. Resposta:
Informamos ao nobre vereador que, segundo a diretoria do Departamento de Obras, a execução do objetivo do convênio FUNASA número 304 de 2017 está na sua fase final de conclusão, uma vez a parte da obra pertinente ao assentamento São João está com 72,29% concluída e a obra do assentamento Mercedina está com 89,40% de conclusão. Entretanto, na fase final da execução do projeto foram encontradas discrepâncias que impedem a sua conclusão, motivo pelo qual estamos aguardando o posicionamento da FUNASA, conforme o ofício 086 de 2021. Para a realização do termo aditivo, com a inserção das correções necessárias, haja vista que são imprevisíveis para a conclusão da obra e, por consequente, atender com êxito a todos os lotes dos assentamentos São João e Mercedina. Indicação número 010 de 2021, João Paulo da Silva, Maurício Ribeiro, José Henrique Pereira de Moraes. Solicita, com cópia ao secretário municipal de Administração, Finanças e Planejamento, que seja feito em caráter de urgência uma análise para realizar a revisão e a atualização do Código de Postura e o Código Tributário de Batayporã, respectivamente na Lei 008 de 2003, de 24 de junho de 993, e a Lei 01 de 91, de 11 de dezembro de 91. Agradecemos a propositura dos nobres vereadores. A vossa solicitação vem ao encontro com uma das prioridades dessa administração. Entretanto, dada a importância da matéria, isso não pode ser feito de modo célere. Em conjunto com a Procuradoria Municipal, comissão designada para este fim, e possivelmente, havendo a viabilidade de recursos, será realizado certamente licitatório com a finalidade de contratar empresa especializada na prestação do serviço técnico, jurídico e assessoria e consultoria. Para fim, trabalhamos na elaboração do novo Código Tributário Municipal, Código de Postura Municipal e Código de Obras, consolidando, compilando e atualizando a legislação tributária vigente à luz da Constituição Federal e legislação complementar em vigor. Indicação 011 de 2021, vereador Diego Ricardo da Costa Vieira. Solicita, com a cópia à secretária municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, a disponibilização da merenda escolar no período de pandemia aos alunos carentes da rede municipal de ensino. Resposta: conforme repassado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, a CECEL já dispõe de um cronograma para a entrega aos estudantes da rede municipal de ensino de um kit de alimento durante a pandemia. Contudo, o processo licitatório realizado para este fim resultou para a maioria dos itens, motivo pelo qual está sendo realizada novo certame atendendo às disposições na Lei Federal número 8.663 de 93 e suas alterações. Indicação 012 de 2021, Diego da Costa Vieira. Solicita uma cópia com o secretário municipal de Obras, Desenvolvimento Econômico Sustentável, Turismo e Meio Ambiente, a construção de quebra-molas em pontos estratégicos na Avenida Pedro Liberado da Rocha, Vila Militar. Resposta: informamos aos nobres vereadores que, após a averiguação nas normas de regulamentações do DETRAN-MS, a Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento Econômico Sustentável, Turismo e Meio Ambiente
com observância à disponibilidade de recursos financeiros e cronograma de serviço setor responsável, está autorizado a atender a presente indicação. Indicação 014/2021. João Carlos de Souza. Solicita, com cópia à Secretaria Municipal de Saúde, a instalação de aparelhos de ar condicionados nas salas de emergência no Pronto Atendimento Municipal PAN. Resposta. Agradecemos a preocupação do nobre vereador em proporcionar a melhor qualidade no atendimento dos usuários do PAN. Em contato com a Secretaria Municipal de Saúde, fomos informados que não há a disponibilidade de aparelhos que possam ser usados para esta finalidade. Entretanto, está em andamento o processo licitatório na modalidade a ata de registro de preços número 020/2021, que tem por objetivo a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de manutenção preventiva, corretiva e instalação de equipamentos e aparelhos de ar-condicionados com a finalidade de atender à demanda de todos os órgãos da administração municipal. Ademais, havendo a viabilização de recursos, oportunamente estaremos fazendo novas aquisições desses equipamentos, que resultará no atendimento à vossa indicação. Indicação 015. Vereador Diego Ricardo da Costa Vieira e Maurício Ribeiro. Solicita cópia ao secretário municipal de Obras, Desenvolvimento Econômico Sustentável, a viabilização para a construção de uma faixa de pedestre elevada na Avenida Brasil, nas proximidades da Feira Municipal, e também o conserto do forro da Feira Municipal. Resposta. Informamos à Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento Econômico Sustentável, esta autorização a realizar o levantamento quanto for a viabilidade da colocação da faixa de pedestre naquele local, bem como verificar a disponibilidade de recursos e materiais que possam ser usados nos reparos do forro da Feira Municipal. Indicação 016/2021, Cícero Humberto Leite. Solicita com cópia ao secretário municipal de Obras, Desenvolvimento Econômico Sustentável, a manutenção no prolongamento da Avenida Antônio Espinosa Mustafa, sentido ao cemitério municipal. Informamos ao nobre edil que vossa solicitação foi atendida. Indicação 018/2021, Diego Ricardo da Costa Vieira. Solicita com cópia ao secretário de Administração, Finanças e Planejamento que os fiscais e os funcionários da Vigilância Sanitária de Boataiporã venham a ter o direito de receber os seus proventos ou adicional insalubridade devido ao Covid-19, bem como a possibilidade da contratação de um agente de endemias para dar suporte à Secretaria de Saúde. Resposta. Informamos ao nobre vereador que estará sendo repassado a técnica em segurança do trabalho para realizar um estudo e levantamento quanto ao adicional de insalubridade aos servidores, que no desempenhar de suas funções estejam vulneráveis ao contágio pelo vírus da Covid-19. Para isso, e a contratação de um novo servidor, há de se verificar os gastos com o pessoal perante a Lei de Responsabilidade Fiscal e recursos financeiros disponíveis. Se viável, vossa solicitação será atendida. Indicação 020/2021, Diego Ricardo da Costa Vieira. Solicita com cópia ao secretário municipal de Administração, Finanças e Planejamento que os recursos de multas geradas por terrenos baldios sujos, bem como o depósito irregular de entulhos, se tornem cestas básicas a serem destinadas às famílias em situação de vulnerabilidade ocasionada pela pandemia da Covid-19 no município de Boataiporã. Resposta. Agradecemos a propositura do nobre edil, muito nobre a vossa indicação. Contudo, informamos que neste primeiro momento estamos analisando como vamos aplicar a política
quanto aos terrenos baldios e entulhos, haja vista que, em consonância com a indicação 010 de 2020, de autoria dos vereadores João Paulo da Silva Souza, Maurício Ribeiro e José Henrique Pereira de Moraes, é de suma importância a readequação e elaboração do novo Código Tributário Municipal. Posto isto, no momento não está sendo aplicada as sanções previstas em lei. Em conjunto com os setores pertinentes, estamos fazendo estudos no sentido de conscientização, colaboração e a participação dos munícipes quanto à limpeza dos terrenos baldios e o descarte dos entulhos. Cabe ressaltar ainda que esta administração tem buscado outros meios para a obtenção de recursos que possam ser destinados à aquisição de cesta básica para as famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade. Indicação 021/2021. João Paulo da Silva Souza e José Henrique Pereira de Moraes. Solicita com cópia ao secretário Municipal de Obras de Desenvolvimento Econômico e Sustentável a manutenção da iluminação e a revitalização da praça do Parquinho Infantil, bem como a retirada do alambrado que cerca o referido ponto e a podagem das árvores localizadas na Vila Mustafá. Agradecemos a propositura dos nobres edis, a revitalização das praças e parquinhos deste município é uma das metas da administração. Infelizmente, os recursos financeiros disponíveis impedem que façamos isso agora. Embora estejamos em constante contato com órgãos estaduais e federal, com o intuito de obter recursos para o tal fim. A Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento Econômico Sustentável tem procurado, diante dos recursos de mão de obra disponíveis, realizar a manutenção dos parques e praças. Dito isto, será dada a devida atenção à vossa indicação. Atenciosamente, Gabriel Bolfo da Rocha, Secretário Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, Germino da Roça Silva, Prefeito Municipal. Indicação 015/2021. Diego Ricardo da Costa Vieira e Maurício Ribeiro. Solicita o conserto no forro da Feira Municipal. Informamos aos nobres vereadores, a Secretaria de Obras já tem conhecimento da necessidade do reparo a ser executado no forro do prédio da Central de Comercialização dos Produtos da Agricultura Familiar e que o material necessário para a execução do serviço já foi adquirido. E assim que o cronograma de serviços do setor responsável permitir, será executada a presente indicação. Atenciosamente, Renan Bom Ribeiro, Secretário de Obras, Desenvolvimento Econômico, Turismo e Meio Ambiente. Resposta ao ofício 092/2021, João Paulo e José Henrique. Cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio deste, em resposta à indicação 021/2021, de sua autoria, esclarecer que a iluminação da praça da Vila José Mustafá estava desativada em atendimento ao decreto número 021/2021, de 28 de janeiro de 2021, que preconiza as medidas de enfrentamento ao novo coronavírus Covid-19. Diante das alterações e atualizações dos dispostos legais e visando alcançar a eficiência dos serviços municipais, estamos viabilizando a aquisição de postes e lâmpadas para melhor atender às necessidades da praça e do parquinho infantil. O Departamento de Serviços Urbanos já foi acionado para que tome as providências necessárias para efetuar a poda das árvores no local. Referente à retirada do alambrado, será feito um estudo para verificar a viabilidade da solicitação e que depois da análise teremos o empenho em atender sua solicitação. Atenciosamente, Renan Bom Ribeiro, Secretário de Obras, Desenvolvimento Econômico, Turismo e Meio Ambiente.
Resposta à indicação 011/2021, de autoria do vereador Diego Ricardo da Costa Vieira, para disponibilizar a merenda escolar no período da pandemia aos alunos carentes da rede municipal do ensino. O vereador justificou que o objetivo é garantir que os alunos e suas famílias tenham o acesso facilitado aos alimentos durante o período de suspensão das atividades escolares decorrentes à pandemia. Essa medida busca assegurar a alimentação de centenas de crianças e jovens, que dependem da merenda escolar durante o período da suspensão das aulas, devido à calamidade pública. Ressaltou ainda a legislação vigente que assegura o fornecimento da merenda escolar para alunos, uma vez que os recursos vêm pela conta do PNAE. Diante a justificativa do vereador, sirvo-me do presente para informar-vos a respeito do que, de fato, aconteceu com a merenda escolar dos alunos na rede municipal de ensino, uma vez que, para haver a compra de alimentos e montar kits para fornecer aos alunos da rede municipal de ensino, é necessário que seja aberta a licitação, conforme previsto a lei. Sendo assim, no início do ano de 2021, o setor de compras da Secretaria Municipal de Educação listou todos os produtos necessários para montar os kits alimentos para os alunos. Porém, surgiram vários problemas ao decorrer das solicitações dos alimentos, sendo que, primeiramente, houve uma enorme dificuldade em conseguir orçamentos com os fornecedores de alimentos de nossa região e, segundo, ao abrir o processo de licitatório, muitos dos itens deram desertos e não foi possível efetuar uma compra dos produtos suficientes para fornecer aos alunos. Ressalto ainda que, como o primeiro pregão do ano de 2021 não foi concluído, logo em seguida deu-se início ao segundo pregão dos produtos alimentícios da educação, o qual já foi enviado e encontra-se no momento no setor de licitação para a conclusão do mesmo. Porém, com a deserção dos produtos solicitados, o agravamento da Covid-19 no estado do MS e a volta ao ensino remoto, ressalta-se que não foi deixado de lado a montagem e as entregas dos kits de alimento, mas somente necessitamos de um pouco mais de tempo para poder conseguir fazer a montagem dos mesmos. No mais, agradecemos a vossa solicitude e atenção em indicar que seja feito os fornecimentos dos alimentos aos alunos da rede municipal de ensino. E mais uma vez reforço que os esforços para a entrega dos mesmos estão sendo tomados e em momento oportuno serão todos entregues aos alunos. Certo de sua atenção e colaboração, subscrevo-nos atenciosamente Fernandes Carlos Martins, Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Ao tempo em que lhe cumprimentamos, usamos o presente para encaminhar as informações solicitadas no ofício supracitado. Atualmente, a Secretaria Municipal de Saúde não dispõe de aparelhos de ar condicionado para a instalação no prédio onde funciona o PAN e o órgão gestor. Dispõe apenas de um aparelho de ar condicionado sem o uso instalado no prédio cirúrgico, com grande potência e estrutura. A retirada do mesmo danificará a estrutura física do centro cirúrgico e sua potência é elevada para as referidas salas citadas nessa indicação. Ademais, é importante frisar que no último dia 8/4/2021 ocorreu o pregão para empresas que prestam serviços de manutenção e assistência de tais equipamentos. Esta secretaria já fez o levantamento de todos os aparelhos deste prédio que necessitam de manutenção, assim como das demais unidades. Os que não estiver condições de uso, segundo avaliação técnica, providenciaremos a aquisição de novos aparelhos. Sem mais para o momento,
reiteramos nossos protestos à elevada estima e consideração. Atenciosamente, Letícia Rodrigues Sanches, secretária municipal de saúde. Solicito ao vereador primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei número 005 de 2021, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária do exercício de 2022 e da outras providências, de autoria do Poder Executivo. Ofício, Prefeitura Municipal, Gabinete número 208/2021. Senhor, vimos a presença da Vossa Senhoria e dignos vereadores que compõem essa egrégia Câmara Municipal com o objetivo de encaminhar o projeto de lei número 5 de 2021, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária do Exercício 2022 e da outras providências. Para melhor análise da proposta, encaminhamos a mensagem número 6 de 2021, no sentido de que a mesma faça parte integrante do projeto de lei ora apresentado. Desta feita, solicitamos que a presente proposta de lei seja apreciada, discutida e, ao final, aprovada pelos ilustres vereadores, atendendo às normas regimentais dessa Casa de Leis. Sem mais para o momento, apresentamos nosso protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Germínio da Roça Silva, Prefeito Municipal. Mensagem número 6 de 2021. Senhor Presidente, temos a honra de submeter à elevada e apreciação e julgamento dessa colenda Casa Legislativa o projeto de lei número 4 de 2021, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias, consubstanciando metas e prioridades da administração pública municipal, no que se inclui as despesas de capital e custeio para o exercício financeiro de 2022 e ainda a orientação para a elaboração da lei orçamentária do mesmo exercício. No contexto das diretrizes orçamentárias, estão evidenciadas também o equilíbrio entre a receita e a despesa, os critérios e a forma de limitação de empenho, a avaliação de resultados dos programas financiados com recursos do orçamento, as exigências para transferência de recursos para entidades públicas, organização da sociedade civil, além de outros procedimentos contidos na Lei número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal e suas posteriores alterações. O projeto em si não carece de maiores explicações, visto ser seu texto autoexplicável, em decorrência de sua obrigatória observância à Lei de Responsabilidade Fiscal. Há de ser esclarecido ainda que o projeto de lei em questão estabelece as bases e condições essenciais para a elaboração da proposta orçamentária para o exercício de 2022, na forma do artigo 165, parágrafo 2 da Constituição Federal, não podendo ser confundida com a proposta orçamentária por força de lei. Tem um detalhamento programático específico, além do que constam nas diretrizes, subordinando-se a uma série de normas e legislação tipicamente singulares aos seus propósitos e às variáveis econômicas que ocorrem no período que distal entre essas leis. Ademais, é imperioso ressaltar
que haverá necessidade de audiência pública conjunta, Executivo e Legislativo Municipal, nos termos da legislação vigente para a discussão e aprovação das diretrizes que dispõe o projeto anexo. Certos de que contamos com o apoio da Vossa Excelência e dos nobres membros dessa Casa para a aprovação do projeto em exame, à oportunidade, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Germino da Rosa Silva, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 05 de 2021, de 14 de abril de 2021, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária no exercício de 2022 e das outras providências. O Prefeito Municipal de Batayporã, Estado do Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições lhes são conferidas pela legislação em vigor, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e o Poder Executivo sanciona e promulga a seguinte lei. Das disposições preliminares. Artigo 1. São estabelecidas em cumprimento ao disposto no parágrafo 2 do artigo 165 da Constituição Federal, Lei Orgânica Municipal e a Lei Complementar número 101 de 2000, a diretriz orçamentária no município de Batayporã para 2022, compreendendo as prioridades e metas da administração pública municipal, a estrutura e organização dos orçamentos, as diretrizes específicas para o Poder Legislativo, as diretrizes gerais para a elaboração e execução dos orçamentos do município e suas alterações, as diretrizes do orçamento fiscal e da Seguridade Social, os limites e condições para a expansão das despesas obrigatórias e caráter continuado, as disposições relativas às despesas com o pessoal e encargo social, as disposições sobre alteração na legislação tributária do município, as disposições do caráter supletivo para a execução dos orçamentos, as regras para o equilíbrio entre a receita e a despesa, as limitações de empenho, as transferências e recursos, as disposições relativas à dívida pública municipal e as disposições. Capítulo 1. Das prioridades e metas da administração pública municipal. Artigo 2. As prioridades e metas da administração pública municipal para o exercício de 2022, atendidas às despesas que constituem a obrigação constitucional ou legal do município e os funcionamentos dos órgãos e entidades que integram os orçamentos fiscais e a Seguridade Social, são constantes do artigo 3 desta lei, as quais terão precedência na alocação dos recursos na Lei Orçamentária de 2022, não se constituindo, porém, em limite à programação de despesas. Artigo 3. Constitui a prioridade da administração municipal a serem contempladas na sua programação orçamentária. Modernização da administração pública municipal através de informações dos serviços e um esforço persistente na redução dos custos operacionais e racionalização dos gastos, conforme prescrições contidas na Lei Complementar número 101 de 2000 e suas alterações posteriores. O estímulo do desenvolvimento dos recursos humanos, promovendo a capacitação e a valorização profissional dos servidores, visando os ganhos e produtividades, redução de custo, otimização dos serviços públicos. Uma programação social efetiva, priorizando sobretudo a população de baixa renda no acesso ao serviço básico de saúde, habitação, do apoio a programas que concorram para a geração de maiores oportunidades de emprego e do estímulo à parceria
com a iniciativa privada e a sociedade organizada. Promover ações de incentivos às atividades esportivas, culturais e do turismo nas manifestações populares e difusão do folclore do município, em parceria com entidades públicas e privadas, proporcionando aos munícipes o desenvolvimento social, físico e intelectual. Manutenção dos programas de educação básica do município, priorizando o ensino infantil e fundamental, oferecendo aos alunos distribuição de merenda de boa qualidade, transporte escolar, melhorias das escolas municipais, bem como a valorização de capacitação no magistério e profissionais da educação, com outros incentivos educacionais que objetivem a melhoria da educação em nosso município. A implantação de uma política agrícola de valorização ao produtor rural, visando o apoio à produção familiar, ao pequeno produtor rural, incentivo ao associativismo, programa de diversificação das atividades rurais com o objetivo de incentivar seu desenvolvimento social e econômico. A implantação de uma infraestrutura básica de atendimento à população, priorizando a manutenção e a estruturação no sistema viário, transporte urbano e rural, drenagem, iluminação pública, saneamento, pavimentação de vias urbanas e outras obras complementares. O incentivo às ações voltadas para a preservação, recuperação, conservação do meio ambiente e o uso racional dos recursos naturais renováveis, priorizando ações educativas. Manutenção, restauração e conservação de edificações públicas integrantes ao patrimônio municipal e a construção de novas unidades. Desenvolver programas que estimulam a instalação de novos empreendimentos, em especial comércios e indústria, além de prestadores de serviço. Desenvolver e aplicar o plano de destinação de resíduos sólidos. Artigo 4º. Constituem metas fiscais na administração para a inclusão na sua programação orçamentária as que estão contempladas nos anexos da presente lei. Capítulo 2. Da estrutura e organização de orçamentos. Artigo 5º. As categorias de programação de que trata esta lei serão identificadas no projeto de lei orçamentária por funções, subfunções, programas, atividades e projetos, órgãos concedentes e organizações da sociedade civil. Parágrafo único. Para efeito desta lei, entende-se por: primeiro, função o maior nível de arrecadação das diversas áreas de despesas que competem ao setor público. Segundo, subfunção representa a participação da função visando a agregar determinado subconjunto de despesas no setor público. Terceiro, programa um instrumento de organização da ação governamental visando a concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurados por indicadores estabelecidos no plano plurianual. Quarto, atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resultam um produto necessário à manutenção da ação do governo. Quinto, projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações limitadas no tempo, das quais resultam um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação do governo. Sexto, concedente, o órgão ou a entidade da administração pública direta ou indireta responsável pela transferência de recurso financeiro, inclusive os decorrentes de descentralização de crédito orçamentários. Sétimo,
organizações da sociedade civil, as entidades privadas, com os quais o município pactue a transferência de recursos financeiros, inclusive quando decorrentes da descentralização de créditos orçamentários. Artigo 6. Os orçamentos fiscais e a Seguridade Social referente aos poderes do município, seus fundos e órgãos da administração direta, indiretas e fundações criadas e mantidas pelo Poder Público Municipal, discriminaram as despesas por unidade orçamentária, detalhada por categoria de programação, segundo a exigência na Lei nº 4.320, de 64. Artigo 7º. Na lei orçamentária, a discriminação das despesas quanto à sua natureza far-se-á por categoria econômica, grupo de natureza da despesa e modalidade de aplicação. Parágrafo 1º. As despesas de cada unidade orçamentária serão discriminadas por projeto, atividade e classificada por função, subfunção e programa, grupos de despesa, elemento de despesa. Parágrafo 2º. Os grupos de despesas a que se refere o inciso 2 deste artigo são os seguintes: pessoal e encargos sociais, juros e encargos da dívida, outras despesas correntes, investimentos, inversões financeiras, amortização da dívida. Parágrafo 3º. Cada programa identificará as ações necessárias para atingir seus objetivos, sob a forma de atividade e projetos, especificando os respectivos valores, bem como as unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação. Parágrafo 4º. Os conceitos e as especificações dos grupos de despesas são constantes no Manual de Contabilidade aplicado no setor público. Parágrafo 5º. Os conceitos e especificações das fontes de receita são os constantes do Manual de Contabilidade aplicada ao setor público. Parágrafo 6º. Cada atividade e projeto identificará a função, a subfunção ou programa aos quais se vinculam. Artigo 8. O projeto de lei orçamentária que o Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal será constituído de mensagem, texto da lei, quadros orçamentários consolidados, anexos dos orçamentos fiscais e da Seguridade Social, discriminando receita e despesa na forma definida da Lei Federal número 4.320 de 64. Quadro indicativo da legislação que norteia a arrecadação da receita. Parágrafo único. Os quadros orçamentários a que se refere o inciso 3 deste artigo inclui os complementos referenciados no artigo 22, inciso 3, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, são os seguintes: evolução da receita e despesas segundo as categorias econômicas. Resumo das receitas e despesas dos orçamentos fiscais e da Seguridade Social, isolada e conjuntamente por categoria econômica. Receita e despesa dos orçamentos fiscais e da Seguridade Social, isolada e conjuntamente, segundo as categorias econômicas, conforme o anexo 1 da Lei nº 4.320, de 64, e suas alterações. Despesas dos orçamentos fiscais e da Seguridade Social, isolada e conjuntamente, segundo a função, subfunção e programa. Demonstrativo que evidencie o programa no orçamento fiscal dos recursos destinados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, de forma a caracterizar o cumprimento do disposto no artigo 212 da Constituição Federal e demais normas legais.
demonstrativos que evidenciem a programação no orçamento da Seguridade Social dos recursos destinados à saúde, em cumprimento ao disposto no inciso 3, parágrafo 2 do artigo 198 da Constituição Federal e demais normas legais. A evolução da receita nos 3 últimos anos, a execução provável para 2021 e a estima para 2022. Artigo 9. O enquadramento dos projetos e atividades na classificação funcional programática deverá observar os objetivos específicos de cada aplicação, independente da unidade a que estiverem vinculados. Artigo 10. As despesas e as receitas dos orçamentos fiscais e Seguridade Social, bem como o conjunto dos 2 orçamentos, serão apresentados de forma sintética e agregada, evidenciando o déficit ou o superávit corrente e total de cada um dos orçamentos. Capítulo 3. Das diretrizes específicas para o Poder Legislativo. Artigo 11. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal inclui os subsídios dos vereadores, não poderá ultrapassar um percentual de 7%, relativo ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no parágrafo 5º, no artigo 153 e nos artigos 158 e 159 da Constituição Federal, efetivamente realizado no exercício anterior, conforme a regra contida em norma fixada pelo Tribunal de Contas do Estado. Artigo 12. O duodécimo, devido à Câmara Municipal, será repassado até o dia 20 de cada mês, nos termos do inciso 2, parágrafo 2º do artigo 29-A da Constituição Federal. Artigo 13. A dispensa total com a folha de pagamento no Poder Legislativo, incluídos os gastos com os subsídios dos vereadores, não poderá ultrapassar de 70% de sua receita, de acordo com o estabelecido no parágrafo 1º do artigo 29-A da Constituição Federal. Artigo 14. O Poder Legislativo encaminhará sua proposta orçamentária ao Poder Executivo para fins de consolidação até o final do mês de junho do decorrente ano. Capítulo 4. Das diretrizes gerais para a elaboração e execução dos orçamentos do município e suas alterações. Artigo 15. A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da Lei Orçamentária de 2022 deverão ser realizadas de modo a evidenciar a transparência na gestão fiscal, observando-se o princípio da publicidade e permitindo-se o amplo acesso à sociedade a todas as informações. Artigo 16. A alocação dos créditos orçamentários será feita diretamente à unidade orçamentária responsável pela execução das ações correspondentes. Artigo 17. Na programação da despesa serão vedados o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual, consignar à lei orçamentária projetos com a mesma finalidade em mais de uma unidade orçamentária, crédito com finalidade imprecisa ou com a dotação limitada. A vinculação da receita de impostos a órgãos, fundo ou despesas nos termos do inciso 4, no artigo 167 da Constituição Federal. Artigo 18. Além das prioridades referidas no artigo 3, a Lei de Diretrizes Orçamentárias somente admite a inclusão de novos projetos e despesas obrigatórias de duração continuada no orçamento se tiverem sido adequadamente atendidos os projetos já iniciados, tiverem sido contempladas as despesas de conservação do patrimônio público. No caso de no exercício houver exceção de arrecadação, tiverem perfeitamente definidas suas fontes e custeio. Parágrafo único.
A programação de novos projetos dependerá de prévia comprovação de sua viabilidade técnica, econômica e financeira. Artigo 19. A lei orçamentária somente completará a dotação para o investimento com a duração superior a um exercício financeiro, se ele estiver contido no plano plurianual ou em lei que autoriza a inclusão. Artigo 20. As previsões da Receita para o exercício 2022 e o eventual reestimativa para o Poder Legislativo deverão estar em consonância às disposições do artigo 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 21. É vedada a aplicação de recursos decorrentes da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o funcionamento de despesas correntes, salvo se destinada por lei aos regimes de providência social, geral e próprio dos servidores públicos. Artigo 22. É obrigatória a destinação de recursos para compor a contrapartida de empréstimos para o pagamento de amortização, juros e outros encargos da dívida municipal, observando os cronogramas financeiros das respectivas operações. Artigo 23. É obrigatória a conclusão no orçamento de recursos necessários ao pagamento de débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários apresentado até o 1º de julho, conforme determinado o artigo 100 da Constituição Federal. Artigo 24. Lei orçamentária destinará para a manutenção e desenvolvimento no ensino o percentual no mínimo de 25% da receita resultante de impostos na forma prevista no artigo 202 da Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal, em ações e serviços públicos de saúde, não menos de 15% da receita oriunda de impostos, conforme com o inciso 3, no parágrafo 2 do artigo 198 da Constituição Federal. Capítulo 5. Das diretrizes orçamentárias fiscais e da Seguridade Social. Artigo 25. Os recursos ordinários do município somente poderão ser programados para atender despesas de capital depois de atendidas as despesas com o pessoal de encargos sociais, serviços da dívida e outras despesas de custeio administrativo, operacional, precatório, judiciais, bem como a contrapartida de convênios e de programas financiados e aprovados por lei específica. Parágrafo único. Na fixação da programação da despesa deverão ser observadas as prioridades constantes no artigo 3 desta lei. Artigo 26. O orçamento da Seguridade Social compreenderá as dotações destinadas a atender às ações de saúde, previdência e assistência social e contará, dentre outros, com recursos provenientes das contribuições sociais previstas na Constituição, das receitas diretamente arrecadadas pelos órgãos, entidades e fundos que integram o orçamento de que trata este artigo, das receitas transferidas do orçamento fiscal do município. Artigo 27. A lei orçamentária conterá reserva de contingência de no mínimo 0,5% da receita corrente líquida, destinada ao atendimento de passivos contingente com outros riscos, além de eventos fiscais imprevistos, inclusive para abertura de crédito adicionais destinado ao reforço de dotações que se revelem insuficientes para atender suas finalidades. Parágrafo único. Para efeito desta lei, entende-se como eventos e riscos fiscais imprevistos, entre outros, as despesas necessárias ao funcionamento e à manutenção do serviço público e da estrutura da administração pública municipal, não orçadas ou orçadas a menor,
e as decorrentes de criação, expansão ou aperfeiçoamento de ações governamentais imprevisíveis às necessidades do poder público. Capítulo 6. Limites e condições para a expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Artigo 28. A criação, a expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesas de caráter continuado deverá ser acompanhado de estimativa no impacto orçamentário financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos 2 subsequentes. Artigo 29. Para efeito do disposto no parágrafo 3, artigo 16 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, são consideradas as despesas irrelevantes adequadas decorrentes de ação governamental nova cujo impacto orçamentário num exercício não exceda o valor para a dispensa de licitação, fixado na lei de licitação. Parágrafo 7º. Das disposições relativas às despesas com o pessoal e encargo social. Artigo 30. A despesa com o pessoal ativo, inativo, pensionista e encargos sociais do Executivo não poderá exceder, no exercício, ao limite de 54% das respectivas receitas correntes líquidas, na forma do disposto na alínea B do inciso 3 do artigo 20 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Parágrafo 1º. Entende-se por receita corrente líquida o somatório das receitas tributárias de contribuição patrimoniais, industriais, agropecuárias e serviços transparentes correntes e outras receitas correntes deduzidas. Contribuição dos servidores para o custeio de sistema de previdência e assistência social. Compensação financeira entre regimes de previdência. Dedução de receita para a formação do Fundeb. Parágrafo 2º. A receita corrente líquida será apurada somando-se às receitas arrecadadas no mês em referência e nos 11 meses anteriores, excluídas e duplicidades. Artigo 31. A verificação do cumprimento do limite estabelecido no artigo 30 será realizada ao final de cada semestre. Artigo 32. Na hipótese de a despesa do pessoal exceder a 95% do limite que trata no artigo 30 desta lei, aplica-se o disposto parágrafo único do artigo 22 da Lei Complementar número 101 de 2000. Artigo 33. No exercício de 2022, a realização de horas extras quando a despesa houver extrapolado 95% dos limites referidos no artigo 30 dessa lei, somente poderá ocorrer quando for ao atendimento de relevantes interesses públicos devidamente justificado pela autoridade competente. Parágrafo único. A autorização para a realização de serviços extraordinários no âmbito do Poder Executivo, nas condições estabelecidas no caput deste artigo, é de exclusiva competência do prefeito municipal ou por autoridade por ele delegada. Artigo 34. Para fins de atendimento ao disposto artigo 169, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição Federal, observado o inciso 1 do mesmo parágrafo, ficam autorizadas as concessões de quaisquer vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos, empregos e funções, alterações de estrutura de carreiras e a revisão geral das remunerações, subsídios, proventos e pensões dos servidores ativos e inativos no município, bem como
a demissão ou a contratação do pessoal a qualquer título, observados os imperativos constantes no artigo 37, inciso 10, da Constituição Federal, dos artigos 19 a 22, na Lei Complementar 101 de 2000 e demais legislação municipal no que couber. Parágrafo único. Fica autorizada a realização de recursos públicos para todos os poderes desde que atendam aos dispositivos no artigo 169 da Constituição Federal e limites estabelecidos na Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, sejam para suprir deficiências de mão de obra ou aplicação de serviços básicos no município. Capítulo 8. Das disposições sobre alterações na legislação tributária. Artigo 35. A estimativa da receita que constará no projeto de lei orçamentária para o exercício 2022 contemplará medidas de aperfeiçoamento à administração dos tributos municipais, com vista à expansão de base de tributação e consequentes aumentos das receitas próprias. Artigo 36. A estimativa da receita citada no artigo anterior levará à consideração adicionalmente o impacto de alteração na legislação tributária, observadas a capacidade econômica do contribuinte e a justa distribuição de renda, com destaque para a atualização e ou a revisão da planta genérica de valores do município. Revisão, atualização ou adequação da legislação sobre imposto predial e territorial urbano, suas alíquotas, forma de cálculo, condições de pagamento, descontos e incisões. Revisão na legislação sobre o uso do solo, com redefinição dos limites na zona urbana municipal. Revisão na legislação sobre as taxas pelo exercício no poder da polícia. Revisão das incisões dos tributos municipais para manter o interesse público e a justiça fiscal. Parágrafo único. Com o objetivo de estimular o desenvolvimento econômico e cultural do município, o Poder Executivo encaminhará projetos de lei de incentivos ou benefícios de natureza tributária, cuja renúncia da receita poderá alcançar os montantes dimensionados ao anexo de metas fiscais, já consideradas no cálculo do resultado primário. Artigo 37. Os tributos lançados e não arrecadados e inscritos em dívida ativa, cujos custos para a cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados mediante autorização em lei, não se constituindo com a renúncia da receita para o efeito do disposto no artigo 14, parágrafo 3, na Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Capítulo 9. Das disposições de caráter supletivo sobre a execução dos orçamentos. Artigo 38. A proposta orçamentária no município para 2022 será encaminhada à Câmara Municipal pelo Poder Executivo até 31 de agosto de 2021 ou no prazo definido pela Lei Orgânica Municipal. Artigo 39. A Lei Orçamentária Anual definirá o percentual em que o Poder Executivo ficará autorizado a abrir créditos especiais e adicionais, suplementares e os remanejamentos, as transposições e as transferências de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para o outro, utilizando os recursos previstos no artigo 43 da Lei nº 4.320 de 64. Parágrafo único. As autorizações contempladas no caput deste artigo são extensivas às dotações orçamentárias consignadas ao Poder Legislativo e às programações orçamentárias dos fundos e dos órgãos da administração indireta.
Artigo 40. É vedada a realização de despesas ou assunção de obrigações que excedam os créditos orçamentários ou adicionais, ou quaisquer procedimentos que viabilizem a execução de despesa sem a comprovada e a suficiente disponibilidade de dotação orçamentária. Capítulo 10. Das regras para o equilíbrio entre a receita e a despesa. Artigo 41. Para o estabelecimento do equilíbrio entre as receitas e as despesas serão adotadas regras de acompanhamento na execução orçamentária por via dos relatórios explicitados na Lei Complementar número 100 de 2000. Capítulo 11. Das limitações de empenhos. Artigo 42. Os critérios e formas de limitação de empenho são referidos no artigo 9 na Lei Complementar número 100 de 2000, ficando ao Poder Executivo, por ato próprio, responsável pela reprogramação dos empenhos nos limites do comportamento da receita, excluídas as despesas que constituem a obrigação constitucional ou legal da execução. Capítulo 12. Das transparências de recursos. Artigo 43. É vedada a destinação de recursos a título de subvenções sociais para entidades privadas, ressalvadas aquelas sem fins lucrativos, que exerçam atividade de natureza continuada nas áreas de assistência social, saúde, educação e cultura, e que preencham uma das seguintes condições: sejam de atendimento direto ao público, de forma gratuita, nas áreas de assistência social, cultura, saúde ou educação, e que esteja registrada no órgão municipal através de conselhos municipais. Atendam o disposto no artigo 204 da Constituição Federal. Parágrafo 1º. Para habilitar-se ao recebimento de subvenções sociais, a entidade privada sem fins lucrativos deverá apresentar declaração de funcionamento regular nos últimos 2 anos, emitida no exercício pelos conselhos municipais, quando necessário e comprovado ainda a regularidade do mandato de sua diretoria. Parágrafo 2º. As entidades privadas beneficiadas, a qualquer título, submeter-se-ão à fiscalização no poder concedente, com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para as quais receberam recursos. Artigo 44. O orçamento municipal poderá consignar recursos para financiar serviços de sua responsabilidade a serem executados por entidades de direito privado, mediante convênios, contratos, ajustes e outros instrumentos legais, desde que sejam da conveniência no município e tenham demonstrado padrões de eficiência no cumprimento dos objetivos determinados. Artigo 45. Não poderão ser destinados recursos para atender despesas com clubes e associações de servidores ou quaisquer outras entidades congêneres executadas a creches e escola para o atendimento escolar, as entidades assistenciais de natureza educacionais, saúde e assistência social. Pagamento a qualquer título ao servidor na administração direta ou indireta para os serviços de consultoria ou assistência técnica ou qualquer serviço ligado à administração municipal. Artigo 46. As transferências de recursos financeiros destinados a subseções sociais, contribuições e auxílios, no que couber, obedecerão às regras estipuladas nos capítulos 5 e 6 da Lei Complementar número 101 de 2000. Artigo 47. As despesas de competência de outros entes
na federação só serão assumidas pela administração municipal quando firmarmos por convênios, acordos ou ajudos e previsto recursos na lei orçamentária, conforme dispõe o artigo 62, na Lei Complementar número 101 de 2000. Parágrafo único. As despesas de outros entes da federação somente poderão ocorrer em situações que envolvam claramente o atendimento de interesses locais. Capítulo 13. Dispõe relativa à dívida pública municipal. Artigo 48. A lei orçamentária garantirá recursos para o pagamento da despesa decorrente de débitos refinanciados, inclusive com a Previdência Social. Artigo 49. O projeto de lei orçamentária poderá incluir na composição da receita total do município recursos provenientes de operação de crédito, respeitados os limites estabelecidos no artigo 167, inciso 3 da Constituição Federal. Artigo 50. A lei orçamentária anual poderá autorizar a realização de operação de crédito por antecipação de receita, conforme disposto o artigo 38 na Lei Complementar número 101 de 2000. Capítulo 14. Das disposições gerais. Artigo 51. O Poder Executivo, de acordo com o parágrafo 3 do artigo 12, encaminhará à Câmara Municipal, no mínimo 30 dias antes do encaminhamento de sua proposta orçamentária, a estimativa das receitas para o exercício subsequente, inclusive da receita corrente líquida e da metodologia de cálculo. Artigo 52. As propostas de modificações ao projeto de lei orçamentária serão apresentados no que couber, com a forma, o nível de detalhamento, os demonstrativos e as informações estabelecidas para o orçamento desta lei. Artigo 53. A classificação da estrutura programática para 2022 poderá sofrer alteração para adequação ao Plano de Contas Único da Administração Pública Federal, regulamentado pela Secretaria de Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda e pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Artigo 54. Se o projeto de lei orçamentária não for devolvido para a sanção até o encerramento da sessão legislativa, a programação dele constante poderá ser executada mediante créditos especiais ou suplementares com prévia e específica autorização legislativa para o atendimento exclusivamente das seguintes despesas: pessoal e encargo social, pagamento de benefícios previdenciários, pagamento do serviço da dívida, pagamento de precatórios e ordens judiciais. Artigo 55. A lei orçamentária anual evidenciará as receitas e despesas de cada uma das unidades gestoras, identificadas com o respectivo código, especificando aqueles vinculados aos fundos e aos orçamentos fiscais e da Seguridade Social, desdobradas conforme as funções especificadas nesta lei e nos anexos da Lei 4.320 de 64. Artigo 56. O ente não ficará escuso da responsabilidade de estabelecer metas fiscais para o exercício financeiro de 2022, mesmo na ocorrência da calamidade, ressaltando que poderá ser dispensado de cumprir as metas fixadas e poderá ser inserido uma previsão para atualização das metas orçamentárias. Artigo 57. A previsão das receitas e a fixação das despesas para 2022 serão orçadas a preços correntes. Artigo 58. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
14 de abril de 2021. Germino da Rosa Silva, Prefeito Municipal. O referido projeto de lei ordinária segue as comissões permanentes. Solicito ao vereador primeiro secretário que proceda à leitura das seguintes proposições. Indicação 023/2021. Autoria do vereador Vanderlei Pedroso de Oliveira, do PT. O vereador que essa subscreve indica à mesa, depois do ouvido colendo plenário fulgrado no regimento interno desta edilidade, após a tramitação regimental, que seja encaminhada ao excelentíssimo senhor Germino da Rosa Silva, prefeito municipal, com cópia ao excelentíssimo senhor Renan Bom Ribeiro, secretário de Obras, Desenvolvimento Econômico, Turismo e Meio Ambiente, a seguinte indicação: que seja realizada a pintura de quebra-molas, das lixeiras e dos bancos nas ruas e pracinhas do nosso município. Justificativo? Indicação 024/2021. De autoria do vereador Miguel da Silva, PSL. O vereador que essa subscreve indica à mesa, depois de ouvindo o colendo plenário fulgrado no regime interno desta edilidade, após a tramitação regimental, que seja encaminhada ao senhor excelentíssimo governador do estado de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, com cópia ao excelentíssimo senhor secretário de Estado de Infraestrutura, Eduardo Ridel, a seguinte indicação, onde solicita a pavimentação do prolongamento da rodovia Alcide São Vez, MS 134, até a Cerâmica Isabela. Justificativa: com o objetivo de tirar o trânsito de circulação de carretas e caminhões no centro da cidade, diminuindo o desgaste da pavimentação urbana, bem como os riscos de acidentes. Portanto, atendo ao anseio dos moradores daquela localidade, é que pedimos que seja pavimentado ao referido trecho. Agradecemos a vossa atenção, enviamos nossos protestos de elevada estima e consideração. Vereador Miguel da Silva. Indicação 025/2021. Autoria dos vereadores Diego Ricardo da Costa Vieira, PTB, e Maurício Ribeiro, MDB. Os vereadores que essa subscreve indicam à mesa, depois de ouvindo o colendo plenário fulgrado no regime interno desta edilidade, após a tramitação regimental, que seja encaminhada ao excelentíssimo senhor Germino da Rosa Silva, prefeito municipal, em cópia ao excelentíssimo senhor Renan Bom Ribeiro, secretário de Obras e Desenvolvimento Econômico, Turismo e Meio Ambiente, a seguinte indicação: que seja disponibilizado um caminhão-pipa para molhar as ruas sem pavimentação asfáltica no município de Batayporã. Justificativa: atendendo à solicitação de vários moradores na cidade, solicito que seja disponibilizado um caminhão-pipa para molhar as ruas sem pavimentação asfáltica da cidade. Problema com a poeira e o velho conhecido dos moradores que residem nesses bairros, principalmente no período de estiagem. Em alguns pontos com a avenida que dá acesso principalmente ao lixão, o fluxo de caminhões é intenso, o que agrava ainda mais o problema. Além da sujeira causada pela poeira, há ainda problemas relacionados à saúde pública, contribuindo para a incidência de vários problemas respiratórios. É necessário adotar medidas para amenizar esse problema e diminuir o desconforto e a sujeira vivenciada pela população nesse período. Sendo assim, deixando as vias úmidas
com auxílio de um caminhão-pipa, ajudaria a baixar a poeira que se torna intensa em dias sem chuva. Serviço esse que necessita ser feito com frequência, ainda, se possível, planejando dias fixos para cada região ou bairro. Serviço esse que pode estar sendo feito pela Defesa Civil, assim como outras cidades. Indicação 026 de 2021, autoria dos vereadores Diego Ricardi da Costa Vieira, PTB, e Maurício Ribeiro, MDB. Os vereadores que estas subscreve indicam à mesa, depois de ouvindo o colendo plenário flagrado no regime interno desta edilidade, após a tramitação regimental, que seja encaminhada ao excelentíssimo senhor Germino da Rosa Silva, prefeito municipal, com cópia ao excelentíssimo senhor Renan Bom Ribeiro, secretário municipal de Obras, Desenvolvimento Econômico, Turismo e Meio Ambiente, a seguinte indicação, onde solicita um redutor de velocidade tipo tartaruga na Avenida Brasil, nas proximidades da Feira Municipal. Justificativa? Indicação 027, autoria vereador João Carlos de Souza, Podemos. O vereador que esta subscreve indica à mesa, depois de ouvindo o colendo plenário flagrado no regime interno desta edilidade, após a tramitação regimental, que seja encaminhada ao excelentíssimo senhor secretário de Segurança Pública no estado de Mato Grosso do Sul, Antônio Carlos Vieira, a seguinte indicação, onde solicita que seja enviada uma viatura ao 4º Pelotão da Polícia Militar de Batayporã. Justificativa? As referidas proposições segue a quem de direito. Intervalo regimental dispensado. Em segunda discussão, o projeto de lei número 003 de 2021, de autoria do Poder Executivo. Em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contras de pé. Aprovado. O referido projeto de lei segue a sanção do prefeito municipal. Em segunda discussão, o projeto de lei ordinária número 002 de 2021, de autoria do vereador Diego Ricardi da Costa Vieira. Em votação. Os favoráveis permaneçam-se sentados, os contras de pé. Aprovado. Convido para fazer uso da palavra o vereador vice-presidente João Carlos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais pares. Em nome do nosso secretário de Finanças, Gabriel, cumprimento os demais presentes aqui. Gostaria de falar brevemente sobre essa indicação que nós estamos fazendo ao secretário de Segurança Pública. Nos chegou ao conhecimento que o 4º Pelotão da Polícia Militar de Batayporã estava com deficiência na viatura. Ou seja, a viatura deu problema no câmbio e não tem uma previsão que esta viatura seja consertada. Então, fiz contato com o destacamento, falei com o comandante Garcia, onde ele me confirmou essa situação da viatura. Hoje nós estamos utilizando aqui uma viatura que está sendo cedida, lá de Nova Andradina, que pertence à secretaria, ao serviço da Delegacia da Mulher. Então, nós solicitamos, tivemos conhecimento que no comando, na capital, tem algumas viaturas praticamente novas que podem ser disponibilizadas, e estamos encaminhando aí ao secretário de Segurança Pública que ele possa nos atender até que essa viatura seja consertada, para que a Polícia Militar possa continuar prestando o excelente trabalho que ela presta à comunidade de Batayporã. Gostaria aqui também de agradecer, aproveitar esse ensejo, agradecer ao nosso amigo Paulo, mais conhecido como Zói, pelo trabalho que ele vem realizando aí na limpeza pública de Batayporã. Sabemos que o contingente é pequeno, Zói, mas temos que dar parabéns porque o que já foi feito foi muito. Sabemos que tem muito a fazer, mas diante das condições que lhe foram impostas, quero deixar aqui os meus parabéns e que conte com o apoio deste vereador para que nós possamos
continuar deixando a nossa cidade cada dia mais linda. Boa noite a todos. Convido para fazer uso da palavra o vereador Diego Ricardi. Boa noite a todos. Em nome do Dr. Alain, hoje cumprimento toda a mesa. Em nome do Gabriel, que passou por um susto, né, Gabriel? Cumprimento os demais que estão nos acompanhando aqui hoje. Nesse momento, gostaria de falar sobre alguns eventos que aconteceram na cidade durante essa semana. Primeiramente, sobre a live do professor Jean, live do Raul. Um evento muito importante, pois é uma pessoa da nossa cidade, que teve também o apoio da Secretaria de Educação, do Departamento de Cultura, a partir da Lei Aldir Blanc, que apoiou esse evento, e nós temos também mais 10 pessoas que estão sendo apoiadas por essa mesma lei, dentre eles artesãos, artistas circenses, músicos. Então não é só o Jean que teve esse apoio, mas sim mais 9 pessoas, inteirando as 10 pessoas que estão recebendo esse auxílio. Já dentro da educação também, agradeço à secretária Fernanda pela disponibilidade da questão do kit de merenda. Já está sendo feito o cadastro, os pais estão podendo acessar o site através da plataforma que foi distribuída nos grupos escolares. Então, os pais vão fazer esse cadastro para depois estar recebendo esses kits. Eles serão entregues o quanto antes, mesmo algumas licitações terem dado deserta, vai ser entregue o que já tem, o produto que conseguiram, e posteriormente, assim que completar todo o kit, será entregue o restante. Então, nós pedimos para as famílias que fizeram o cadastro, para realmente fazer aqueles que necessitam. A gente sabe que é para todos os alunos, mas nós sabemos que tem pessoas que não necessitam nesse momento e acabam fazendo. Então, nós pedimos essa consciência, pede essa parceria para que nós podemos atender mais famílias, ou se você pegou e está numa situação melhor, que ajude um vizinho, que ajude uma pessoa que realmente precisa. Porque dessa maneira, tenho certeza que nós vamos conseguir enfrentar essa pandemia e ajudar todos que realmente precisam. Também comentar sobre o evento que teve dia 15, Dilcinho, você que é da área rural, que foca nessa parte, agradecer e parabenizar a equipe da Secretaria de Obras, do Departamento de Meio Ambiente, que realizou o evento do dia 15, o evento do solo, onde teve parceria de várias pessoas especialistas da área, contou também com o diretor executivo da Agraer. Evento esse que teve um resultado muito bom, inclusive a Agraer repostou isso aí no seu site, disse que foi um dos melhores que eles já participaram, e através desse evento, através desse debate que eles tiveram, o diretor executivo já nos garantiu que vai nos agraciar aí com calcários para os agricultores, vai ajudar com algumas toneladas de calcário, inclusive vai ajudar também com o transporte para buscar esse calcário e entregar essas pessoas que necessitam. Tudo isso fruto desse evento, fruto desse trabalho que foi realizado. Uma data que poucas pessoas se atentavam, uma simples data do Dia do Solo, tornou um evento tão importante como esse e com grandes conquistas. Parabenizar a Ana Maria, responsável do setor de projetos, que vem fazendo também um ótimo trabalho na prefeitura, não só na prefeitura, como também auxiliando aqui os vereadores. O presidente sabe, sempre que ela é procurada por um desses pares, ela auxilia aí na elaboração dos projetos e no que for preciso. Então a gente parabeniza a gestão por esse evento e já pede para que continuem esses eventos, continuem essas lives em outras datas comemorativas, e que o ano que vem possa refazer novamente esse evento do Dia do Solo.
Neste momento era só. Nesse momento, dou por encerrada a sessão do dia 19/4 de 2021.